48. Exortação de Deus para com Israel. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome, se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram e eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundação as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não anunciareis, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conhecestes. Agora são criadas, e não de há muitos, e antes desse dia não as ouvistes, para que porventura não digas, eis que eu já sabia. Nem tu as ouvistes, nem tu as conhecesses, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Amém? Podeis tomar assento. Deus fala ao povo de Israel que Ele vai dar coisas novas, coisas que eles não sabiam, coisas que eles não tinham visto, e coisas que eles nunca tinham ouvido. E tudo aquilo que Deus preparou, Ele sempre vai anunciando, e anunciando pelos seus profetas. Tudo que nós vamos vivenciar, que a igreja vai vivenciar, Deus já falou e falou pela boca dos seus profetas, e a Bíblia é o relato de tudo aquilo que ainda está por vir, está para acontecer, para que nós não venhamos ser surpreendidos pelo que vai acontecer. Deus, Ele tem preparado grandes coisas para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam. Muitas vezes nós não entendemos e nos atemorizamos, ficamos com medo, porque não temos conhecimento, não temos aberto os nossos ouvidos a tudo aquilo que Deus tem para nos dar, a tudo aquilo que Deus tem para realizar para aqueles que o buscam e para aqueles que o adorem. A palavra do Senhor nos diz que haverá uma diferença. E qual é a diferença? Ao que serve e ao que não serve. Se nós estamos servindo a Deus, nós temos que ler aquilo que está reservado para aqueles que o servem, aqueles que o buscam. E muitas vezes, por não ter entendimento, nós nos atemorizamos juntamente com o mundo, com aqueles que não servem e com aqueles que não o buscam. Mas nós temos que buscar a palavra que está reservada para aqueles que são fiéis. Em Apocalipse a palavra sempre termina com: mas o que for fiel, o que se manter fiel, então eu farei isso, então eu farei aquilo. São promessas para aqueles que ouviram e entenderam e se mantêm fiel à sua palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis. Uma palavra que passamos a ouvir muito no ano de 2020 é novo normal, né? Tudo que as pessoas vão falar, não, mas agora é o novo normal. Nós agora vamos viver um novo normal.
E qual é a definição do novo normal? A definição de novo normal está associada a uma mudança drástica da sociedade. Mais precisamente, a uma transformação substancial no modo de fazer as coisas e não a uma retomada imediata aos status anterior. O novo normal está dizendo, olha, o que era não vai ser mais. É algo novo agora. O novo normal não é o mesmo que você fez antes da pandemia. Aquilo que nós fazíamos antes dessa pandemia, provavelmente muitas coisas não serão feitas mais da mesma forma. Nós não vamos voltar ao que era antes. E não reconhecer isso é arriscar a surpresa de se planejar para voltar à normalidade anterior e descobrir-se numa realidade bem diferente. Você se prepara para voltar ao que era, e quando você vai poder retomar, você vai entender que não é mais como era. As coisas mudaram, tudo mudaram. E a humanidade, ela passa por períodos iguais a esse. Nós já tivemos outras situações semelhantes a essa, outras situações que mudaram completamente o modo de vida, o modo de ser, o modo da sociedade viver depois de algo muito drástico que aconteceu. E nós temos que nos preparar para isso. Algo novo Deus vai nos dar. Algo novo vai nascer. Quando Cristo deu a sua vida em resgate por nós, muitas coisas aconteceram na humanidade. Mudou a história da humanidade. Por isso nós contamos antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade mudou. Quando Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, muitos poderiam pensar, não, mas foi só apenas um homem que foi crucificado ali. E aqueles que ali estavam assistindo aquela crucificação, voltaram para suas casas, achando que no outro dia seria tudo normal, aquele homem seria enterrado e tudo voltaria ao normal. Se livraram daquele homem que falava de um novo tempo, se livraram daquele homem que trazia a palavra de Deus de outra maneira, mas a morte de Cristo mudou a humanidade. Então passa a ser contado a C e DC, antes e depois de Cristo. E Cristo vivenciou as três funções. Três funções foram estabelecidas no ministério de Cristo. Nós tivemos grandes homens antes de Cristo. Uns foram sacerdotes, outros profetas e outros reis. Mas Cristo, Jesus Cristo, Ele uniu em si mesmo essas três funções. Ele é sacerdote, profeta e rei. E Cristo nos comissionou, Ele nos chamou para a sua missão. Nós agora temos que ter essas três responsabilidades sobre a nossa vida. Temos que ter o sacerdócio, temos que ser profeta e temos que nos posicionar como reis. Porque Cristo vive em nós. Cristo, Ele habita em nós. Então Ele nos chamou para a sua missão. A primeira coisa que devemos entender, qual é o trabalho de um sacerdote. Como sacerdotes, somos chamados a oferecer sacrifícios. Sacrifícios agradáveis a Deus. E que Deus espera que venhamos de entregar. O que temos de mais valioso para entregar. Os sacerdotes, antes de Cristo, eles estavam no templo, ofereciam sacrifícios, recebiam a oferta do povo e ali queimavam em holocausto e em sacrifício a Deus. Nós sabemos que agora não tem mais o templo para ir e oferecer sacrifício. Nós somos
o sacrifício vivo para Deus. E como sacerdotes, então nós temos que entregar a Deus o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oferta. E o que Deus espera que nós, como sacerdotes, venhamos a entregar a Ele. O que é mais valioso para Deus. Deus não nos pediu ouro, não nos pediu prata, mas Ele pede o nosso coração. Então, como sacerdote, nós temos que entregar a Ele o nosso coração. Esse é um novo tempo depois de Cristo. Não precisa mais o sacrifício no templo, porque nós somos o sacrifício vivo para Deus. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida, a nossa gratidão, tudo tem que subir aos céus como um cheiro suave. Temos que entregar o melhor que nós temos. A segunda função é de profeta. O profeta traz a vontade de Deus à terra. Qual é a função do profeta? Trazer a vontade dos céus à terra. Trazer os princípios de Deus à terra. Estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O profeta anuncia o plano de salvação. O profeta também tem a função de denunciar aquilo que traz tropeço ao povo de Deus. Como profeta, nós temos que trazer os céus à terra e denunciar tudo aquilo que vai se levantar, tudo aquilo que está se levantando, como o inimigo está trabalhando, como o inimigo se prepara para roubar o louvor, a adoração, como o inimigo, ele se faz de mentiroso para enganar a muitos, se possível, enganar até os escolhidos. Então a função do profeta é denunciar. Cuidado, irmãos, isso é a artimanha do inimigo. Isso é o inimigo que está trazendo engano, mentira. Porque a palavra já nos orienta que nos últimos dias levantarão falsos profetas, falsos ensinadores, a falsa igreja, falsos apóstolos. Tudo isso a palavra nos ensina. E onde o profeta vai buscar? Na palavra. Ele traz a palavra de Deus ao coração do povo. Então, como profeta, com a função de profeta, nós temos que trazer os céus para a terra e nos colocar como atalaia para denunciar tudo aquilo que traz tropeço ao povo de Deus. Apóstolo Pedro, quando ele lança uma palavra sobre a nova geração, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, ele lança uma palavra para a nova geração, para o novo tempo, para o depois de Cristo. E ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras, vocês em outro tempo vocês não eram, vocês não tinham, vocês não possuíam. A palavra do Senhor vem, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esta é a promessa de Deus. Então, apóstolo Pedro, ele traz os céus à terra, o depois de Cristo, o depois daquilo que Cristo deu a sua vida ali na cruz do Calvário, e mudou toda a humanidade. Nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos preparar quem somos nós depois de Cristo, quem é a igreja, qual é a minha função, qual é o meu chamado. E se eu não conhecer isso, se eu não entender isso, eu continuo achando ainda que eu devo ir a um templo, fazer um sacrifício,
e vai sendo enganado por falsos ensinadores, por falsos profetas, e nós não vamos entendendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Uma coisa nova eu vos dou. Coisa terrível é quando chega o novo tempo e não entendemos o novo, porque nosso ouvido e olhos espirituais estão fechados. Quando nós não entendemos o que está reservado para nós. Então, quem somos nós? Vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Vós agora são sacerdotes, profetas, rei, um povo adquirido. Outro tempo nós não éramos. Houve uma grande mudança. Houve uma mudança brusca. Houve uma mudança que não tem mais volta. Muitas pessoas que ainda insistem no velho tempo, no velho pensamento, não alcançam o novo. E continuam no engano, na mentira, continuam sendo enganados pela falsa igreja, pelos falsos ensinamentos. Então nós temos que estar aberto quando chega um novo tempo. Quando algo novo começa a se abrir. Esses dias que nós estamos vivendo não é para ficarmos temerosos, é para ficarmos alegres, porque haverá uma diferença do que serve e do que não serve a Deus. Isaías traz a profecia do novo, coisas novas. Isaías começa então a falar a um povo que ainda não tinha nem entendimento, não tinha ouvido. A própria palavra diz que eles eram fechados, não tinham conhecimento. No versículo de número 4 diz: porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. É um povo que não está preparado para o novo. É um povo que insiste na teimosia. Porventura, eu não vou contar para vocês o que a palavra do Senhor diz: jamais eu farei algo que não contaria aos meus servos. Os servos do Senhor, eles são os primeiros a entender o que está acontecendo. E se nós não dermos ouvido, se nós continuarmos duros, teimosos, como a cerviz, um nervo de ferro, e a testa de bronze, onde não entra nada, onde tudo é bloqueado, e nós não ouvimos a palavra de Deus, nós vamos nos amedrontar. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de grandes mudanças, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é aí que temos que confiar, é aí que nós temos que buscar em Deus. A tua palavra promete isso. Então, com as funções que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele atribui a nós, nós somos agora sacerdotes. Nós temos que aprender a entregar o melhor para Deus, o melhor sacrifício, o melhor culto. Ah, mas está tão difícil de cultuar a Deus. Nessa quarentena eu não perdi um dia de culto, não perdi um momento de oração com Deus. Estivemos sempre buscando ao Senhor, sempre ministrando. Por quê? Eu sou diferente? Não, nós somos sacerdotes de Deus. E se nós não soubermos quem nós somos, o inimigo nos amedronta e nos intimida. Profeta, qual é a função do profeta? Trazer os céus à terra, assim diz o Senhor. Há falsos profetas, e a igreja foi para um caminho de falsidade de profecias. Ah, fulano vai casar com ciclano, eu estou te dizendo isso. Irmãos, saia da meninice. Isso são coisas de engano. A palavra profética, ela está aqui. Deus, assim diz o Senhor. Eu sempre digo que há uma diferença enorme quando a pessoa vem trazer algo para mim. Olha, Deus mandou te dizer. Meu Deus não é Deus de recado.
Deus não é Deus de recado. Assim diz o Senhor, sem tirar e nem pôr. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz a palavra. Muita coisa tomou conta do nosso coração, e por não conhecermos Deus, nós nos intimidamos. Somos reis. O que Cristo, Ele comissionou os seus discípulos? Que o reino de Deus venha a nós. Nós somos representantes, somos embaixadores. Você é rei na sua casa, na sua família. Você é rei nas suas decisões. Deus está contigo. Deus te prepara. Vós sois quem? A geração eleita. A geração eleita. Nós estamos vivendo uma geração amedrontada, uma geração que não conhece Deus, porque nós não entendemos o tempo. Não entendemos o tempo que estamos vivendo. Não entendemos como devemos trazer a nossa casa a adoração a Deus. Então nem tu ouviste, nem tu a conhecesses, nem tampouco há muito foi aberto ao teu ouvido. Essa era a palavra do profeta Isaías a um povo que estava longe de Deus. Olha, vocês nunca ouviram, vocês não conhecem, e nem tampouco foi aberto os vossos ouvidos. Nós estamos vivendo um tempo agora que Deus tirou as escamas dos nossos olhos, abriu os nossos ouvidos, e possamos ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos as notícias que o mundo tem para nos dar, não é para nos amedrontar, é para glorificar. Para glorificar. Porque está mais próximo a vinda do nosso Senhor, que vai resgatar a sua igreja, que vai livrar a sua igreja, que vai dar um tempo glorioso à sua igreja. E no versículo de número 12 ele diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. O que Deus se compromete? A estar no início e a estar no final. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Veja o versículo 16, diz assim: chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo, desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito. Nunca vos falei em segredo, sempre foi aberto. Eu sempre falei que enviaria o Redentor, eu sempre vos anunciei Cristo, desde os dias do profeta Isaías, que Cristo vem sendo anunciado. Versículo 17 diz: assim diz o Senhor. Veja que o profeta não diz, Deus mandou te dizer. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o Senhor que te ensina o que é útil. Nós vamos entrando em uma nova era, em um novo tempo. Muitas coisas nós vamos ter que deixar para trás. Muitas coisas que não são úteis. Muitas coisas que não servem para nada. Vamos ter que deixar muita carga para trás. Vamos ter que ter uma vida mais leve, com melhor entendimento, sem tanta vaidade, sem tanto consumismo. O mundo vai mudar, pode ter certeza disso. Por isso, a palavra do Senhor prometia a eles o seguinte: olha, é melhor que eu vou te ensinar o que é útil, e te guia pelo caminho que deves andar. É um novo tempo? É um novo tempo. Quem vai nos ensinar a andar nesse novo tempo? É aí que nós vamos ter que buscar
ensinamento de Deus. Como vamos nos comportar em um novo tempo, em um novo normal, né, como querem dizer, o novo normal que está vindo. Versículo 18 diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Se você tivesse me dado ouvido. Se você tivesse me escutado. Se você tivesse parado para ouvir o que eu tenho para te dizer. A paz, ela seria como os rios. E a tua justiça como as ondas do mar. Por que nós sofremos? Porque não paramos para ouvir Deus falar conosco. Nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para ouvir Deus. Temos tempo para tantas coisas inúteis, mas não temos um tempo para Deus. Não cumprimos a nossa função sacerdotal, de entregar a Deus o nosso melhor, a nossa vida como sacrifício, o nosso louvor como sacrifício, o nosso louvor como um cheiro suave a Deus. Tudo que nós fazemos para Deus é por obrigação, é correndo. Muitas vezes Deus falou para Israel: olha, quando você trouxe a sua oferta, eu assoprei, não recebi. Por que Deus não recebeu? A maneira como se entregou. Deus recebe a oferta de Abel e recusa a oferta de Caim. Mas não estavam entregando oferta? Não estavam fazendo sacrifícios, os dois? Sim. Um Deus recebe e outro Deus não recebe. A maneira de entregar. Então o sacerdote, ele tem que saber qual é a sua função, qual é a sua chamada. Cristo nos comissionou, nos chamou para a sua missão, como sacerdotes chamados a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Não precisa animais, não é dinheiro, é a sua vida, é a sua adoração, é o seu louvor, é o seu tempo, é o seu reconhecimento, é reconhecer Deus soberano na tua vida, é saber que Deus é o princípio e é o fim. Nós não podemos caminhar sem Deus. Muitos estão esquecendo a função profética, trazer a vontade de Deus à terra, anunciar o plano de salvação de Deus, denunciar aquilo que o inimigo tem colocado como tropeço, como armadilha, como ciladas, para que nós não venhamos cair, e governar tudo aquilo que é colocado em nossas mãos. A terceira função é reis, sacerdotes e reis, aprender a administrar a todos os bens que Deus tem nos dado, a todas as unções que Deus tem colocado em nossa vida. Nós aprendemos a desfrutar. Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Muitas pessoas dizem: eu quero. Essa é a função, saber administrar, saber quem é você no mundo espiritual. Não adianta eu passar em frente a um palácio e falar: gostaria tanto de ter esse palácio. Eu preciso fazer para conquistar o palácio. Alguns crentes aprenderam que é só determinar. Não, é determinar, obedecer e fazer. Determine, como se Deus fosse empregado de nós. Olha, Deus, eu ordeno isso. Não, são princípios. Deus está nos chamando para viver os seus princípios. Não é ordenar. Há muito ensinamento enganoso. Chegou um tempo de deixar o que é inútil. Deixar o que é inútil. Há muito tempo eu venho dizendo: a igreja tem que deixar de ser um lugar de entretenimento. Há 10 anos, há 13 anos, eu tomei essa decisão.
A igreja não é lugar de entretenimento. A igreja não é lugar, vai no show. Quando anunciar um show, vai, né? A igreja pode fazer um show? Pode. Mas o culto a Deus não é show. É lugar de aprendizado. É lugar de tirarmos as coisas inúteis, que não nos ajuda a crescer, que não nos ajuda a evoluir na fé. Jesus, ele ficou 3 anos com seus discípulos. E o que Jesus fez 3 anos com seus discípulos? Ensinando. Pode procurar toda a palavra. E Jesus estava com seus discípulos ensinando. Qual é a função que nós temos hoje? Ensinar a nova geração, ensinar os filhos. Quanto tempo nós temos com os nossos filhos? Temos que ensinar. Jesus, cada momento que estava com seus discípulos, ele os ensinava. Se fosse como nós queremos hoje, Jesus colocaria a mão na cabeça dos seus discípulos e todos eles recebiam unção. Não era fácil? Não é assim que a igreja pensa hoje? Olha, pastor, unge a minha cabeça. Não, precisa abrir a cabeça. Precisa abrir o entendimento. Precisa tirar as coisas místicas que tomou conta da igreja. Muitas coisas místicas adentraram a igreja. Tem culto que a gente não sabe se é raiz africana, né? Para não falar o que é, ou se é um culto a Deus. A gente fica, mas o que é isso? São meninices, são criancices. E o que o profeta, ele fala a esse povo? Olha, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição mandou. Sabe o que mais a gente ouve na igreja hoje? Ah, o Espírito de Deus já me falou. Se o Espírito de Deus já te falou, por que você não obedece? Eu e minha esposa estávamos visitando uma igreja há um tempo atrás, e várias pessoas vieram conversar com a gente no final, e vinha pedir uma opinião, aí eu falava, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Ah, o Espírito já me falou isso. Mas se já te falou, por que você não faz? É muito espiritualizados, mas ninguém faz o que o Espírito manda. Criou-se uma casca. Estamos precisando voltar à palavra, tirar o que é inútil, tirar aquilo que não serve. Então Jesus, ele tinha uma função com seus discípulos. Qual era a função? Ensinar. Cada situação que estivesse vivendo, havia um ensino. Jesus iria ensiná-los. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. O que Jesus estava falando? Vamos para uma outra situação. Vamos para o outro lado. Vamos deixar o que nós conhecemos aqui. Essa passagem é muito conhecida, né? O assunto central é, estavam cruzando ao outro lado. O que nós estamos vivendo nesses dias? Nós estamos indo para algo que nós não conhecemos. O novo normal. Como vamos adentrar ao novo normal? Vivenciar coisas novas. Jesus estava indo para o outro lado, deixando o conhecido e se dirigindo ao desconhecido. Mover-se nas coisas novas. Jesus estava ensinando os seus discípulos agora a se mover nas coisas novas, a ir para uma outra situação, algo que eles não tinham vivido, algo que eles não tinham conhecido. E no meio desta navegação, em rumo ao novo, o que vem?
Uma tempestade. O que nós estamos vivendo hoje? Uma tempestade. Nós estamos indo para um novo tempo, um novo normal. Acreditem, existe um novo normal. Não será mais como antes. As empresas não serão como antes, a igreja não será como antes, a família não será como antes, os negócios não serão como antes. Nós temos que adentrar aquilo que nós não conhecemos. E como vamos adentrar o que não conhecemos? E no meio desta navegação que Jesus estava levando eles, acontece o quê? Uma tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos ao outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que venhamos perecer? O Senhor não está percebendo que nós vamos morrer? O Senhor não está percebendo que o mar está revolto, que há uma tempestade, e que nós podemos morrer nessa tempestade? Jesus, ele está ali junto com os seus discípulos, em direção ao novo. Chama os seus discípulos a um posicionamento diferente. Mas no meio desta caminhada, aparece a tempestade. E os discípulos, todos desesperados, porque não sabiam como lidar com aquilo. Não sabiam como vencer a tempestade que estava se colocando. No versículo de número 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém. O que nós cantamos? Se Jesus estiver no nosso barco, tudo vai bem. Quantos gostam de cantar esse hino, né? Com Jesus no barquinho, se ele estiver no nosso barco, tudo vai bem. Mas ele está onde? Depois da morte na cruz, onde habita o Espírito de Deus? Em mim. Diga, em mim. Então ele está junto com você, não importa a situação que se levanta. E ele disse algo muito interessante aos seus discípulos, vocês farão coisas maiores do que essas que eu fiz. A igreja tem que estar preparada, como sacerdote, profeta, reis, porque esta função que era de Cristo está em nós, e nós temos poder de Deus que nos foi dado. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e vocês farão coisas maiores do que eu. Mas nós estamos no meio de uma tempestade, e essa tempestade está deixando muitos amedrontados, muitos, que deveriam estar na função de sacerdote, que deveriam estar na função de profetas e na função de rei. O que está nos amedrontando? É um novo tempo? Não, nós não conhecemos ainda. O que está nos amedrontando é a tempestade da viagem. Uma coisa é certa, temos que chegar do outro lado. Não será como antes. O novo normal já está anunciado. Você pode falar que é o diabo, você pode falar que é o anticristo, você pode falar que é o país asiático, dá o nome que você quiser. Uma coisa eu sei, Deus está no controle de todas as coisas. Senão nós vamos ficar nação contra nação, irmãos contra irmãos, xingando o político, e não entendemos que nós temos um diferencial. Então vereis a diferença, ao que serve
do que não serve. É isso que nós temos que buscar, esse diferencial. A tempestade está aí. E Jesus então acorda, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, aí ele se dirige aos seus discípulos. Por que ele estava dormindo? Porque ele estava descansando. Porque ele confiava que tudo aquilo que ele estava passando aos seus discípulos, ele tinha aprendido. O que Deus espera que a igreja verdadeira aprendeu? Que ela não precisa de algo sobrenatural para resolver problemas. Nós pensamos que sempre tem que vir algo sobrenatural para resolver problemas. Nós somos o sobrenatural de Deus aqui na terra. Nós somos os seus representantes aqui na terra. Ah, se Deus fizesse isso, se Deus fizesse aquilo. Deus já nos comissionou para fazermos. Deus já nos deu ferramentas para fazer. Deus já nos ensinou como fazer. Então Jesus, ele se volta agora para os seus discípulos e disse: por que estáis tão temerosos? Por que vocês estão com medo? Ah, Senhor, não está fácil. Por isso nós estamos com medo. A palavra do Senhor diz que não nos deu espírito de medo. Se estamos com medo, não veio de Deus. Estamos dando vazão a outro tipo de espírito, mas não ao espírito que Deus tem nos dado. Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Foi a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Como vocês não têm fé? Por que vocês não colocam a sua fé em prática? Por que vocês não usam o meu nome, que é sobre todos os nomes? É uma pergunta para a igreja de hoje. Onde está a fé que enchia estádios? Onde está a fé que nós declarávamos? Somos mais de 40 milhões aqui no Brasil. A igreja, com seus 40 milhões, não impactou o Brasil, porque é uma igreja medrosa e fraca. Temos que voltar à palavra, tirar aquilo que é inútil, aquilo que não serve, permitir que a palavra entre em nosso coração, para que nós não venhamos nos arrepender de não ter dado ouvido. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesses me dado ouvido, como os discípulos, mesmo andando com Jesus, ainda não tinham aprendido com Jesus tudo que ele estava ensinando. E ele faz um questionamento: como não tendes fé? Porque onde está a fé de vocês? E diz: sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E Jesus nos ensina: se tiveres fé, como o grão de mostarda, vai ordenar a um monte, e ele vai mudar de lugar. O que está nos faltando hoje? A fé. O compromisso com Deus. Estamos amedrontados. Estamos intimidados. Nós estamos no meio de uma tempestade. E a tempestade, ela se acalma quando você ordena. O mal se intimida quando você se posiciona. Quando você toma posse daquilo que Deus te comissionou para ser. Estamos na missão do rei. Estamos dentro da missão do rei.
Tudo aquilo que era unção sobre Jesus, está sobre nós agora. Está sobre a igreja, está sobre a sua vida. Capítulo 5, continuando, é o mesmo assunto. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com as pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Sabe, a igreja, onde ela chega, ela tem que mudar o ambiente. Nós, onde nós nos achegarmos, nós temos que mudar o ambiente. O mundo está terrível. Sabe por que o mundo está terrível? Porque a igreja não está avançando. E quando a igreja não está avançando, o inferno avança contra a igreja. Aí nos intimidamos, nos atemorizamos. Esta é a missão que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado para ir para o outro lado. Algo novo vai acontecer. E esse algo novo que está para acontecer, está predito na sua palavra. São palavras proféticas. Vai acontecer isso, vai se manifestar desse jeito. Algo que a igreja tem que voltar, é o estudo da profecia, o estudo da palavra. Cantamos muito, dançamos muito, mas não aprendemos nada. Jesus, ele ensina aos seus discípulos vencer a tempestade. E ele fica indignado. Como depois de andar comigo todo esse tempo, de ver os milagres que eu faço e estou comissionando vocês a fazerem, vocês não têm fé para mudar a tempestade. Algo novo está para acontecer. Nós estamos apenas no meio da tempestade. E esse algo novo é bênção, não é maldição. Nós vamos conquistar, nós vamos entrar. Quantos creem desta maneira? Se coloque de pé, fale com Deus nessa manhã. Peça ao Senhor para que essa falta de fé, essa falta de entendimento que a igreja está vivenciando, essa falta de entendimento que as famílias estão vivenciando, que nós possamos, em oração, em clamor a Deus, com fé, como o grão de mostarda, que muda todo obstáculo. O grão de mostarda não é o tamanho do grão de mostarda, é a fé como o grão de mostarda. Apesar de ser uma semente pequena, ela rompe concretos. Se coloca um monte de terra sobre ela, e ela nasce, e se torna uma árvore grande. Assim Jesus quer que nós sejamos. Somos pequenos, somos um povo pequeno, mas com um potencial para romper. Não é a quantidade, não é quantas pessoas. Deus nunca procurou quantidade, procurou homens e mulheres de fé, de fé. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Muitas pessoas estão viajando hoje, mas Deus proporcionou que você estivesse aqui. E por você estar aqui, Ele está com você. Está com os que estão viajando também, né? A pessoa não pode viajar? Pode viajar sim. Como melhor, tem o melhor,
mas tudo com fé. Saiba quem você é no mundo espiritual. O novo está chegando. Como diz, o novo normal, né? O novo normal é uma mudança drástica da sociedade. Mas não tenha medo, você é mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Adentra, repreenda a tempestade. Levanta a tua mão e diz: aquieta-te, mar, aquieta-te, tempestade, eu vou passar e vou conquistar. Você crê nesta palavra? Fale com Deus nesta manhã. Você é sacerdote, você é profeta, você é rei. O Senhor está ouvindo a tua palavra, a tua oração. Ninguém pode impedir a oração de um justo. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Fale com Deus agora. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas ordena. Vai caminhando. Não tenha medo do futuro. Eu não tenho medo do amanhã, porque Deus já está lá. Eu sou o princípio e o fim. No final da vida humana, Deus já está lá. Deus já está lá, preparando o melhor para nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa é a promessa de Jesus. Ele está nos preparando algo muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. O final é bênção. Aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. São promessas de bênção. No Apocalipse, tem a promessa do dia seguinte, depois da catástrofe. E depois da catástrofe, a palavra de bênção. Estará sentado junto com meu Pai. Dar-te-ei a coroa da vida ao que for fiel. Não temas. Continue firme nesse propósito. Deus está contigo. Tome posse. Vós sois uma geração eleita, sacerdócio real. Vocês não eram povo de Deus, mas agora sois. Toma posse desta palavra. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O mundo sem a sua presença se acaba em trevas. Nós somos a luz. Nós somos o sal para que ele não apodreça. Nós somos o profeta no meio do caos. No meio do caos nós trazemos da palavra de Deus vida e vida em abundância. Reina. Reina. Senhor, ouça a oração dos teus servos. Senhor, este medo que não provém de ti, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Todo medo, toda dúvida, toda incerteza, sai, em nome de Jesus. Senhor, levante os sacerdotes, para oferecer o melhor louvor em sacrifício a Ti, a melhor adoração, o louvor que chegue a Ti como um cheiro suave, as entregas que o Senhor recebe, as ofertas que o Senhor recebe. Senhor, abra, Senhor, as bocas proféticas, para anunciar o Teu reinado. Senhor, abra bocas proféticas nesse lugar, Pai. Abra, Senhor, as bocas proféticas, levando a paz, levando a alegria, levando a saúde, levando a prosperidade, levando a salvação. Senhor, nos coloque como reis, Senhor, governadores,
com boas atitudes, com atitudes sábias, com ensinamento recebidos da Tua palavra. Toma, Senhor, nas Tuas mãos agora, Pai. Toma o Teu povo nas Tuas mãos. Senhor, ministra esta bênção sobre a vida, Senhor, de cada um. Receba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.